Hoje a gente vai falar sobre a possibilidade, tá, da satisfação ou do prazer naquilo que a gente tem como sofrimento, tá? Como sofrimento. Para a gente falar sobre isso, a gente vai partir aqui de um princípio muito importante, talvez um que você já conheça e outro que provavelmente você conhece, mas você nunca compreendeu, tá? O primeiro é aquela espécie, né? Para a gente poder falar sobre isso, é importante só colocar aqui algumas questões. Primeiro, de que a gente vai atravessar Freud e Lacan. Os nossos marcadores serão sempre aqui nessa aula o Freud e o Lacan. A gente vai falar desse sofrimento manifesto como satisfação ou como uma forma de satisfação do nosso inconsciente, mas a gente vai utilizar marcadores para isso, né? A gente vai utilizar o Freud, a gente vai utilizar o Lacan, a gente não vai fazer essa marcação de maneira sistemática, ou seja, eu não vou aqui em um certo momento pontuar aqui eu estou parando em Freud, aqui eu estou entrando em Lacan e fazendo essa conexão, né, assim de maneira radical, porém, sabendo de que a gente vai caminhar por esses marcadores quando eu utilizar algum conceito mais lacaniano, quando eu utilizar um conceito ou uma ideia mais freudiana, isso eu vou pontuar para vocês. Então vocês sabem que os nossos marcadores são esses, tá bom? A gente vai atravessar Freud e Lacan no que diz respeito a essa construção da ideia de prazer, tá? De prazer no sofrimento. Show de bola? Vamos caminhar então. Em primeiro lugar, quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que pontuar a ideia de que existem duas dimensões para a gente poder pensar, tá, o prazer. Para a gente poder pensar o ganho, né? Quando a gente adoece, é claro, a gente está falando aqui de sofrimento, aí aqui a gente pode utilizar sintoma, né? E no primeiro momento aqui a gente vai falar de adoecimento, né? Da instauração da doença, né? Ou daquilo que. Oh, misturei as palavras, condensei, né? Freud explica. Condensei. Adoecimento. Vamos lá. Então a gente está falando sobre adoecimento. Aqui a gente vai ter a primeira dimensão, o primeiro aspecto, que é aquilo que a gente chama de ganho secundário. Tá? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. O que é o ganho secundário? Né? É importante falar que todo sofrimento, né, todo mal-estar, quando nomeado, tá? Quando a gente nomeia o mal-estar, a gente chama ele, tá? A gente percebe ele como uma forma de sofrer, um sofrimento. E todo sofrimento, quando falado, quando discursado, quando você vai para a sua análise, quando seu paciente chega na sua análise também, e ele procura você para poder falar sobre aquilo que incomoda ele está discursando. Então, esse sofrimento é um sintoma. Se a gente, por exemplo, fosse pensar aqui na psiquiatria, né, na abordagem psiquiátrica, da questão semiológica, como, tendo como marcador a semiologia, né, e a psicopatologia dos transtornos mentais, a gente vai pensar de que existem, né, se a gente for pensar no sintoma, existe aqui aquilo que é objetivo, né, e aquilo que é subjetivo, né. O sintoma objetivo é aquele que aparece para a gente como algo já concreto, né? Aquilo que você está vendo, por exemplo, no corpo da pessoa. Algo que se manifesta e é empírico, que a gente pode ali ver, experimentar e tudo mais. Mas aqui no sintoma, a gente sempre toma, principalmente na psicanálise, a gente está falando de terapia, de análise, como discurso. E todo sintoma no discurso do paciente, ele é subjetivo, porque esse sofrimento é dele, é do paciente, né? É do analisando, ok? Olha só que bacana, gente, olha só que bacana. Então, quando eu nomeio isso, eu nomeio um sintoma.
E por que a gente está falando sobre isso? Porque o sintoma que se apresenta para a gente como uma forma, né, aquilo que eu verso sobre o meu sofrimento, a gente está falando sobre algo que pode, né, se satisfazer naquilo que alguém, um terceiro, por exemplo, pode me proporcionar. E eu vou explicar isso para vocês. Vocês já viram quando alguém da sua família adoeceu? Já aconteceu isso com vocês? Tanto com alguém da sua família, talvez com você mesmo. Quando você adoeceu e tudo mais. Eu vou dar um exemplo assim que eu já peguei em clínica, tá? Não é atual, mas a gente pega muito isso, vocês vão perceber isso nos detalhes, tá bom? Uma vez, deixa eu só ver aqui rapidinho se tá tudo ok, né? Oi, Suzana, boa noite. Elaine. Delícias do frango. Beleza, beleza. Depois no final aqui eu passo os links para vocês, tá bom? Elaine, boa noite. Eliane, boa noite. Oi, Lu, boa noite. Oi, Lu, boa noite. Lu Rodrigues, Lu Chaves. Fala, Marquinhos, boa noite. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, olha só. Eu tô só com uma tela aqui, né? Lembra que eu ainda tô arrumando o meu escritório? Então aqui eu tô com uma tela, depois a gente vai voltar com as duas telas, então eu tenho que fazer esse joguinho de vez em quando. Então olha só, isso é o que eu experimentei, tá? Na clínica, não uma, algumas vezes. Mas, por exemplo, quando o relacionamento entre a filha, o pai e a mãe, o filho, o pai e a mãe, é muito disfuncional, né? É muito difícil aquela filha se dar bem com a família, aquele filho, são coisas muito complexas, né? O filho todo o tempo buscando, eu vou utilizar aqui uma palavra que eu vi muito na minha clínica, de muitas pessoas atualmente, chamado legitimidade. Eu tô achando isso interessantíssimo, porque são pessoas que não falam, né, dos seus problemas umas para as outras, mas estão utilizando, por incrível que pareça, algo curioso, esse termo legitimidade. Então, pessoas, adolescentes, jovens e adultos que não se sentem legitimados pela sua família, não se sentem assumidos pelo seu pai, pela sua mãe, que sentem essa falta de cuidado, de carinho, ou talvez de olhar e falar, poxa, esse é meu pai, esse é minha mãe. E aí o que acontece? Chega algum momento que essa pessoa, essa criança, esse adolescente, esse jovem adulto, passa por algum problema sério, talvez. Algo um adoecimento, um acidente, né? Qualquer tipo de circunstância que seja ali uma circunstância que cause alguma debilidade. E aí o que acontece é que nesse momento a família presta atenção naquela pessoa. A família então começa a dar atenção devida, entre aspas, porque a gente não sabe se é devido ou não, porque a gente não entra na subjetividade do outro, da família do outro, mas a família começa a dar atenção. E aí ele tem uma sacada inconsciente muito interessante. Enquanto eu estou doente e adoecendo, eu tenho um ganho com isso. Toda vez que eu fico mal, sofro um acidente, preciso de cuidados médicos, né? Eu tenho um certo ganho com isso. E isso vale para o sintoma também. Isso vale para a depressão, por exemplo. Quando eu digo sintomas psíquicos, né? E olha só que interessante. No ganho secundário, adoecer faz bem. Então o que a gente está falando, galera, é que aqui é uma inserção de prazer no sofrimento ou de satisfação que não é somente pedagógico, porque o sofrimento ensina, isso vem desde os primórdios. Sofrer me ensina, quando eu sofro debaixo do sol com uma enxada na mão, eu aprendo sobre trabalho. Sofrer ensina, né? Quando eu sofro no trabalho de parto, eu aprendo a ser mãe. Quando eu sofro em noites mal dormidas por conta de amamentação e levar para médico e por aí vai, eu aprendo a ser mãe, eu aprendo a ser pai. Então você vai aprendendo com o sofrimento, mas a inserção aqui não é meramente pedagógica, é de uma satisfação lateral eu vou botar essa expressão como eu penso a felicidade, né? Que se apresenta diante de mim e que eu agarro. Por quê? Porque aquilo que eu não tinha eu passo a ter se eu viver nessa condição. Então, peraí,
Aquilo que eu sempre lutei tanto para ter, quando eu adoeço eu tenho. Então que tal eu ficar doente? Que tal eu adoecer? Que sacada, né? Essa é a sacada do inconsciente. Então, quando a gente pensa em primeiro lugar como ganho secundário, a gente está falando exatamente sobre um terceiro, né? Um terceiro, quando eu digo terceiro, sou eu, a minha doença e a pessoa que vai. Vamos botar aqui, ó. Eu, a minha doença e a pessoa que eu preciso entre eles. Ok? Quando eu digo pessoas, eu estou falando sobre uma representação imagética, né? Imaginária, de imagem, né? Seja quem for. Seja quem for. Ok? Casamento. Quando eu adoeço, eu tenho a atenção da minha esposa que eu gostaria de ter, do meu marido. Olha, eu já fiz a associação do marido com a figura do pai. Da minha esposa, do meu esposo, enfim. Do meu filho. Ok? Beleza? Estamos indo bem até aí? A Clarice perguntou: ganho secundário é o mesmo que ganhos indiretos? Sim, sim. Essa é uma proposta psicanalítica, o ganho secundário, né? Luma Med, boa noite. Boa noite. Lucy, boa noite. Lucy, né? Boa noite. Doente eu tenho atenção. Todos se preocupam, estão à minha volta. Sim, a doença vira uma forma de buscar atenção. A doença vira uma forma de satisfação. Tá? Ela vira um meio para o fim, que é, tá, a satisfação. Ok? Deixa eu abrir aqui de novo, vocês. Show de bola. Tem um grupo de jovens que agem como cachorro, gatos, ficam até acorrentados. Tem a ver com isso? Eles querem algum tipo de atenção. Onde eles querem chegar com isso? Eu nunca nem vi esse grupo para poder dizer. Mas sem dúvida, eles precisam muito de atenção. Talvez a atenção que eles nunca terão. Ok? Interessante. Atenção ou autopunição? Claro, ainda existe a questão da culpa, a questão do prazer na culpa, mas isso é papo para outro momento. Mas a autopunição, sim, também. A gente já. A culpa praticamente atravessa a gente, né? Em todos os sentidos. Estagiei em um grupo de sobreviventes de suicídio. Alguns dos adolescentes desse grupo relatavam que fizeram as tentativas para ter a atenção da família. Sim, gente, sim. Sim, é isso aí. É isso aí. E assim vai virando um ciclo vicioso. Claro, toda forma de satisfação, ela corre o risco de se tornar algo viciante, tá? Algo poderoso, que suga a nossa alma. Todo e qualquer vício. Para quem não leu, o pessoal da tutoria, acredito que a maioria tenha lido, mas a gente postou, se eu não me engano, um texto da revista Abril falando sobre id, ego, superego, tem no nosso guia de estudos da tutoria, onde foi feito um experimento com ratinhos, né? E os ratinhos aprenderam que quando eles pisavam em um botão tinha água, quando pisavam em outro tinha comida. E aí eles inseriram um novo botão que é quando eles pisavam, aquilo que estava neles como mecanismos de estímulo, né, faziam com que eles sentissem muito prazer. Prazer mesmo, prazer no sentido sexual. E aí, aqueles jatinhos começaram a pisar e sentir muito prazer com aquilo. E o prazer foi tão grande, o mesmo efeito que a droga faz, que o jogo faz, o vício no jogo, o vício em si, ele tem como finalidade última essa obtenção de prazer, de satisfação fatal. E esses ratinhos pisaram tanto, tanto nesse botão que eles deixaram de comer, deixaram de beber e morreram sentindo prazer. Prazer mata, né? A satisfação pode matar a gente. E assim vai virar. Ok.
Muito bom esse texto, muito bom, né, Clarice? Muito interessante. A explicação, isso aí, esse texto, ele faz uma brincadeira orgânica, né? Falando jatinhos, para poder trazer uma imagem daquilo que é psíquico em relação aos nossos desejos. Se uma vez a gente sentiu prazer vivendo aquilo na infância, lógico que ao longo da minha vida eu vou buscar voltar a esse prazer. O problema é que eu não posso. Eu tenho barreiras psíquicas, tenho barreiras sociais diante de mim que não me permitem, né, essa manutenção clara do meu prazer. Mas aqui, gente, a gente falou então de uma primeira instância, que seria a instância do ganho secundário, que é essa terceira para proporcionar, perdão, a satisfação. Beleza? Mas existe aqui um segundo ponto que ele aparece para a gente, que o Freud vai introduzir isso em certa medida, ele vai explicar a ideia, mas quem vai trazer uma noção sobre isso mais claramente é o Lacan, porque ele nomeia. Lacan, na verdade, ele tem essa mania, né? Eu tinha, lógico, né? Claramente de nomear aquilo que o Freud propunha. E isso pra gente é maravilhoso. Que bom que ele fez isso. Porque isso traz pra gente uma noção mais clara de como a psicanálise se desenvolve, como que a sua clínica se estabelece. Isso é muito importante pra gente. E ele vai chamar desse segundo ganho, né? Que seria a espécie do ganho primário. Porque falar sobre o ganho secundário é muito simples. Mas e o ganho primário? E o ganho em que nós, enquanto inconscientes, olha só, nos satisfazemos. Que ganho é esse? Ok? E aqui eu preciso estabelecer com vocês uma pequena volta a Freud para que a gente caminhe para o conceito de Lacan. Lembra que o Freud ele vai se basear numa estrutura, né, num mecanismo chamado recalcamento. Aqui a gente tem o inconsciente, aqui a gente tem o consciente, né, em cima dessa linha aqui de censura, por exemplo, botar um xizinho. E aqui a gente tem os nossos desejos, né, que se apresentam diante de nós, aquela circunstância traumática, e a gente vai fazendo o quê? A gente vai, recalcando. Quando eu recalco isso, lembra uma coisa que a gente aprendeu? A gente não deleta o desejo. A gente não apaga essa circunstância constrangedora que a gente não resolveu. A gente não deleta, tá? Como é que eu boto não aqui? A gente não deleta. A gente preserva. A gente conserva. Conserva é uma palavra interessante, tá? Porque conservar dá a ideia de manutenção, ok? De manutenção. Então a gente conserva, ou seja, a gente mantém. E isso aqui é carga psíquica, gente. Energia. Toda falta é energia psíquica. Aí você pode pensar, pô, mas é muito estranho, essa ideia é meio mística, né? Então por que você às vezes fala assim, nossa, eu tô tão cansado mentalmente, então isso aí também é misticismo. Então, né, vamos pular essa bobeira aí, ok? O que a gente está falando é já uma abordagem lacaniana para trazer então para algo muito mais palpável, que é a ideia de que o inconsciente é estruturado pela linguagem. A gente está falando do campo da linguagem. Tá? Não estou falando da linguística. É claro que a gente se vale da linguística para que a gente entenda a psicanálise como uma ética. Ética de quê? Ética da linguagem. O que a gente está falando aqui é que no campo da linguagem, lembra a expressão, lembra o que eu contei para vocês sobre a situação do cuidado daquela menina? Fala sobre o cuidado. Não consigo, não consegue? Não consegue por quê? Como é que, se eu perguntar para você agora, me fala sobre o que é cuidado para você, sobre alguém cuidar de você, o que é para você? Você fala, mas por que alguém não fala? É porque essa palavra está ligada a uma falta, uma lacuna, um gap, que precisa então ser revisto. Aí você vai ver que o cuidado está ligado então à falta que teve da família e que está procurando no relacionamento e nunca vai conseguir porque tem que resolver lá, não aqui. Ok? Isso é a instância da letra no inconsciente. Isso é a instância da letra no inconsciente. E aí você não deleta isso.
Você preserva e conserva sem saber. Então essa energia psíquica, ela tende a voltar, a se manifestar diante de nós. E quando ela volta, há aqui, tá, mais ou menos, uma forma de satisfação. Como assim, Sérgio? Pois é, quando você sonha, por exemplo, uma das maneiras, o Freud vai chamar essa volta, tá, desse desejo reprimido, recalcado, de volta do recalcado. Então, olha só, a gente está aprendendo que quando eu sonho é uma forma de satisfação. Por quê? Tá vendo essa carga energética aqui? Tá sendo, satisfeita em certa medida. Quando eu, por exemplo, cometo um lapso, como esse do cuidado, de não conseguir falar sobre cuidado. Legal, é uma forma de satisfazer. Ah, Sérgio, olha só que interessante que a gente está aprendendo agora. Então, quando na análise eu falto, ou seja, falta a palavra, me falta algo, surge uma lacuna, surge algo que eu não consigo compreender, você está dizendo que isso é uma forma de satisfação? Aham, exatamente. Só que qual é o problema disso? É que muitas vezes não é o sonho. Apesar de que a gente pode englobar, tá? Mas só para a gente entender didaticamente. Não é o lapso, não é o xiste. Sabe o que é? É o sintoma. Aqui que está a sacada. É o sintoma. Então, certos sintomas que se apresentam diante de mim na minha vida, que me faz sofrer, que me faz adoecer, é uma forma do meu inconsciente se satisfazer. Diz o Lacan até 1960. Se satisfazer. Mesmo que essa experiência para o seu consciente seja de insatisfação. Insatisfação. Mesmo que para o seu consciente seja insatisfação. Por exemplo, um sonho é uma descarga psíquica daquilo que você precisava colocar para fora, mas pode ser o sonho, pode ser um pesadelo. Então, quando você acorda, você tá mal, porque foi horrível, mas o teu inconsciente abriu em certa medida, né, as portas, eu vou explicar isso numa linguagem lacaniana ainda, abriu as portas para satisfazer. Então, peraí, no meu sintoma eu tenho prazer, eu tenho satisfação no meu sofrimento? Pois é. Então pode ser que você esteja gozando de um relacionamento, vou utilizar o que vocês falam hoje, tóxico. Aquele minuto de silêncio para a gente fazer assim, ó. Caraca. Como diz minha filha. Caraca, papai. Beleza? Como que isso a gente, então, marcadores, né? Como que a gente vê isso em Lacan? Lacan vai instaurar um conceito para poder explicar esse processo chamado gozo. Gozo. Porque gozo, se a gente for pensar no sentido descritivo, por exemplo, da palavra, vou pegar meu cafezinho aqui, né? Ninguém é de ferro. A gente pode, por exemplo, pensar na dimensão sexual do gozo. A dimensão sexual. A volúpia da relação. Ou seja, aquele prazer final, aquele estar satisfeito. Então a gente está falando sobre o gozar da relação sexual. Mas a gente também pode falar sobre, por exemplo, alguém que teve uma promoção no trabalho, o sonho era ter filho e teve um filho. Então a gente está falando aqui de uma espécie de uso do gozo, né, de usufruto, que seria o gozo aqui como, né, esse usufruto, tô de férias, estou gozando minhas férias, né? Ok? Mas aqui, e que inclusive se relaciona com a ideia de Lacan de gozo. Por que de gozo? Porque o que o Lacan está falando é que tudo isso que o Freud falou não tem nome, mas eu posso chamar isso de gozo. Ele vai ampliar esse conceito mais para frente.
e a gente não tem tempo para ver, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Lacan vai chamar isso de gozo como uma espécie de satisfação do nosso inconsciente. A forma que nós encontramos, sem saber, de satisfazermos. Por exemplo, quando a gente pensa nessa síntese de que a gente gostaria de fazer, mas o ego, né, ele, como essa forma de expressão da realidade, não me permite ter aquilo que eu gostaria, e essa satisfação, ela precisa de realização, ela precisa ser realizada. Há uma descarga energética, muitas vezes, no meu corpo até, né? Mas vamos dizer aqui como uma forma de transtorno, né? A gente poderia ampliar isso aqui ou objetivar mais isso aqui, mas enfim, como forma de transtorno, como forma de sofrimento, ok? Então, a gente às vezes pode gozar, olha só que curioso, de de um transtorno sexual, por exemplo, sexual, como a falta de lubrificação, no caso da mulher, né, principalmente a frigidez. No caso do homem, uma dificuldade de ereção. Isso aqui eu estou trazendo para o campo, eu estou sendo muito objetivo, eu estou muito no micro, só para vocês entenderem de maneira prática como essa jogada, né, acontece. Como que a gente pode estar gozando de um sofrimento, de uma relação tóxica, como forma de, por exemplo, alguém falou da culpa anteriormente, da autopunição, como forma de lidar com a culpa que eu carrego. Só que eu não consigo pensar isso conscientemente. E aí naquele relacionamento eu fico dizendo para as pessoas, eu não sei por que eu tô nele. Ai, eu não consigo sair. Ai, porque você está gozando desse relacionamento. Ok? E o Lacan ele vai então trazer para a gente três, né, expressões. Eu vou trabalhar apenas duas aqui, porque para falar sobre outra a gente levaria muito tempo. Gozo fálico e aqui essa outra forma de gozo seria mais né? Se a gente for escrever é mais mesmo, tá? Mais de gozar ou mais de gozar. Vamos pensar mais de gozar, tá? Seria esse advérbio mesmo de intensidade, né? De aumento. Por que primeiro gozo fálico? Fálico como a ideia do falo, tá? Do Lacan, do falo. O que é o falo para a gente que estuda psicanálise? Lei. Quem é a lei para a gente, se a gente for pensar, por exemplo, no nosso mecanismo de defesa, recalque. Então a gente está falando que o gozo fálico é basicamente essa expressão do nosso significante. E o que Lacan está dizendo com isso, em outras palavras? Né? Ele está falando para a gente sobre aquilo que o Freud propunha como a volta do recalcado. E olha só que interessante quando a gente pensa no xiste. O xiste né, é essa reprodução né, de no marcador mais social. E se a gente pensar no xiste, a gente vai pensar naquela piada que nos é contada, que a gente morre de rir, né, que é muito engraçado. E que ao longo do tempo, se você voltar a contar ela para si, você não sente mais satisfação. E aí você aprende então que você tem que contar para outra pessoa, porque aquela pessoa vai rir e vai trazer para você um resquício, ela vai gozar daquele momento e você então vai obter no riso dela, na imagem dela, aquilo que você precisa, que é então um resquício, uma sobra daquele gozo dela. Então você vai nessa expressão reproduzir aquela piada para que naquela pessoa você sinta aquele prazer, aquela satisfação. Ora, se a gente for pensar no sintoma, não seria a mesma coisa? É claro que o Lacan está fazendo, né, no xiste, por exemplo, a gente está fazendo uma ligação aqui já com a ideia do outro, né? Da imagem ou do imaginário. Do imaginário. No final, assim, depois de 1960, o gozo, né? Aqui a terceira instância, tá, gente? Seria o gozo do outro. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. Que está ligado à questão do incesto, que nos é impossível.
mas que traz para a gente aqui uma noção muito, muito bacana que a gente vai trabalhar depois. Mas depois de os últimos 10 anos de vida do Lacan, ele vai então meio que transformar o gozo num índice, né? Ah, aqui embaixo vocês não veem, né? Foi mal, gente. Num índice, num marcador aqui, ó. De quem? Do real. Do real. Quem é o real? Isso aqui vai ficar para a próxima aula, né? Real do real, famoso real, simbólico, imaginário, imaginário do Lacan, ok? Opa, embolei tudo aqui. Do grande Lacan. Show de bola?